Daniel Savioli, terapeuta de Dianética. O que eu quero te falar hoje foi uma das coisas que eu descobri, acho que descobri faz um tempo, mas há pouco tempo eu realmente realizei. Ou seja, eu tinha o conhecimento, mas de alguma forma eu não estava conseguindo usar ele perfeitamente. Então eu falei, agora eu estou conseguindo usar isso aqui e agora eu tenho total autoridade em relação a mim mesmo, sobre o que eu penso, sobre a minha vida e o que eu construo, para dividir isso com as pessoas. Eu descobri uma enorme diferença, e hoje eu consigo traduzir isso, entre você querer as coisas, ter o desejo das coisas e você ter criatividade ou imaginação. Como assim, Daniel? O que você está querendo dizer? O negócio é o seguinte, o que eu percebi? Eu passei a vida inteira querendo muito as coisas. Eu tenho um nível de vivência, vamos dizer assim, muito grande. Eu sempre quis as coisas para ontem, para anteontem, e isso me levava até uma certa ansiedade, assim, tipo, as coisas não acontecem, não consigo conquistar as coisas, o que eu quero eu não consigo atingir. Isso de alguma forma me consumia, certo? Com o passar do tempo, com o conhecimento e com a terapia que eu aplico, que eu mesmo fiz, isso reduziu muito, certo? O que acontece com a terapia? Só um parênteses para você saber. Na terapia você apaga dores físicas e emocionais do seu passado, certo? Qualquer situação que de alguma forma foi traumática para você, e a grande sacada é que muitas vezes você não lembra disso fora de sessão, você não se toca que isso te atrapalha, então quando você resolve isso em sessão você se sente muito melhor. E você fica mais esperto. Basicamente o tempo vai passando e você vai tendo uma vida melhor a cada dia que passa, mais feliz, mais próspera, mais alegre, mais leve. E aí o ponto todo para mim disso foi eu comecei a entender que só querer as coisas ou ter aquele desejo comum, médio de eu quero trocar de carro, eu quero um apartamento, eu quero um relacionamento, eu quero ser bem sucedido, eu quero ser feliz. Só este desejo não é o bastante, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. A grande sacada, assim, anota o que eu vou falar. A grande sacada é você tem que ter a capacidade de imaginar, certo? Não é imaginar o carro, não é imaginar a casa, não é imaginar a pessoa. Você tem que poder imaginar e sentir a experiência, certo? A gente acredita geralmente que o universo físico, as coisas materiais que a gente tem, eles vêm primeiro do que a nossa emoção. Não é isso. Então você tem que virar a página. Tipo, você tem que fazer ver as coisas de uma outra perspectiva, certo? Com um outro ponto de vista. E qual que é esse ponto de vista? Ao invés de você, se eu tiver isso eu vou ser feliz, se acontecer isso eu vou ser feliz, é isso que eu quero para ser feliz, blá 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 blá, não. Antes de você ter, antes de você possuir qualquer tipo de coisa, o que você tem que ser inteligente o bastante para fazer é conseguir imaginar. Como é que você faz isso? Não sei se você vai fechar os olhos, não sei se você vai escrever. Eu faria todas essas coisas, que é o que eu faço. Então, imagina a situação, imagina você vivendo a situação, imagina que você está utilizando o que você quer ter, imagina você nessa sua casa, imagina a sua vida como vai ser e sente essa experiência. A partir do momento que você consegue começar a fazer isso, você, em qualquer campo, em qualquer área da vida, você acaba de alguma forma tornando isso real, certo? A grande diferença para quem quer e para quem atinge é que basicamente quem atinge entende que o seu próprio poder é que vai determinar ter as coisas. Então nunca se invalida, nunca pensar, mas eu não consigo, mas eu não posso, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não coloca o universo físico, a matéria na frente da tua própria vontade. Não pensa que é longe, que é difícil, que demora. Não coloca essa energia, não coloca essas coisas em perspectiva. Tira o seu signo, tira da família que você veio, tira esse comum acordo com todo mundo e entra primeiro no seu próprio acordo. Entra primeiro na verdade com você, do que você quer, o que você está disposto. E aí você começa a imaginar isso e você vai começar a perceber que cada momento do seu dia, que cada ação do seu dia tende a contar muito mais
para você atingir os resultados que você quer. E é aí daí que realmente vem a mudança. A mudança não vem exatamente só do que você tem que imaginar e experimentar. Começa aí, começa, mas não é aqui a mudança. A mudança é que quando você começa a fazer isso regularmente e começa a se policiar para ver o melhor das situações, o que você quer, como você imagina, você começa a usar isso no teu dia a dia, você vai acabar se tornando muito mais disposto em qualquer coisa que você faça, certo? E tem uma frase que eu disse ontem, que eu estava conversando com uma pessoa no telefone, que inclusive eu gosto muito, e eu falei pra ela, eu falei assim, Ju, é o seguinte, quando você quer entender alguma coisa na sua vida ou na vida dos outros, você percebe como essa pessoa faz uma coisa. Porque a maneira que uma pessoa faz uma coisa na vida, ela faz todas as coisas. Então, e o que eu tô querendo dizer com isso? Se você tá tendo um dia meio bosta, ou se a sua vida não tá legal, é porque provavelmente você não tá fazendo como você deveria fazer as coisas. A maneira com que você está fazendo todas as coisas, ela não está sendo boa o bastante. Então começa a mudar pequenas coisas. Esse não foi um conselho que eu dei para ela, foi só um insight que a gente teve na conversa, mas assim, começa a olhar para como você faz pequenas coisas. Começa a olhar para como você faz cada trabalho que você tem que fazer, cada situação que você tem que fazer, cada nova criação, seja fazer um café, até mandar um e-mail, até conversar com as pessoas. Tipo, começa a perceber que quanto melhor você começa a fazer uma coisa, você começa a fazer outras coisas. E essa é a grande diferença, que é o título desse vídeo, entre desejo e criatividade e imaginação e prosperidade. Você tem que poder criar isso, experimentar isso no seu desejo, que você escreva uma carta para si mesmo todo dia de manhã, como eu faço, com os meus objetivos. Eu escrevo meus objetivos, mas não o que eu quero. Eu quero um carro XYZ. Não é esse o ponto. Eu me imagino dirigindo o carro. Para onde eu estou indo com esse carro? Quem está no carro comigo? Quantos por hora eu estou do carro? O que tem dentro do carro? Tem chiclete, tem um carregador de telefone e coisas assim, certo? Aí a partir disso isso começa a ficar mais real para você. E não é que o carro simplesmente vai aparecer na porta da sua casa que alguém te deu como um passe de mágica, não. Mas as coisas que você faz no seu dia a dia e o seu pensamento durante o dia, você vai ver que você vai começar a imaginar coisas melhores, maiores, você vai começar a ter uma super criatividade e você vai ter muito mais disposição para fazer o que é que você tem que fazer, certo? A gente se vê. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui, deixa seu comentário e me pede mais coisa que você quer saber. E se você achou uma bosta, você escreve aí que você achou uma bosta que eu vou melhorar, beleza? A gente se vê, tchau!